Olá pessoal, tudo bem? Esse segundo áudio, essa segunda gravação, na verdade, é para introduzir hoje, terça-feira, o debate que nós vamos fazer até o sábado, até o domingo, sobre o segundo autor desta disciplina, Alex de Tocqueville, a partir de um texto escrito por um sociólogo brasileiro da Universidade de São Paulo, chamado Gabriel Kohn. Esse texto do Gabriel Kohn ele é muito interessante porque ele consegue, quase que de uma tacada só, como dizem, dar uma contextualização ao pensamento de Tocqueville e ao mesmo tempo apresentar as suas principais ideias naquele que é o principal livro, a principal obra de Tocqueville, que é a Democracia na América. Tocqueville, na verdade, foi um homem que viveu no centro do furacão, não é? Nascido no século XIX, ele, na verdade, toda a sua vida é muito próxima a dois grandes acontecimentos da história da modernidade, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Sendo que Tocqueville era um sujeito de família aristocrata, que seus pais, como diria o Gabriel Kohn, quase perderam a cabeça na Revolução Francesa, e ele sai da França justamente para visitar os Estados Unidos da América, né, quase que numa odisseia, para compreender aquilo que se vislumbrava como a maior democracia até então do mundo. E justamente por estar no centro do furacão, talvez aí seja a maior genialidade de Alex Tocqueville. Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo alemão chamado Hegel, que diz o seguinte: a coruja de Minerva alça voo ao cair da tarde, quando uma forma de vida já envelheceu. A coruja de Minerva, ou seja, a sabedoria, ela só ganha plenitude, ela só alça voo quando a gente olha para o passado, não é? Quando a gente olha para algo que já está velho. E aí nós podemos, em termos de tradição interpretativa, entender de fato o que aconteceu. Tocqueville foi quase o contrário. Ele procurou compreender o que era a democracia nos Estados Unidos, sendo a democracia um regime razoavelmente novo e no meio de um turbilhão pessoal que era viver numa França pós-revolucionária. Então, a genialidade de Tocqueville eu acho que é demonstrada um pouco nessa dramaticidade que contextualiza Gabriel Kohn. Mas falando sobre os principais conceitos de Tocqueville, e não são poucos, são muitos, o que a gente poderia destacar? Primeiro, as análises de Tocqueville sobre a democracia apontam que a sua grande virtude, portanto, a grande virtude da democracia, seria a possibilidade de união entre igualdade e possibilidade democrática, democracia e igualdade. Aquilo que depois, até nos Estados Unidos, se vendeu, de certa forma, como uma espécie de sonho americano. Um local onde você poderia ter liberdade e você teria igualdade de direitos e de condições, não só de direitos, mas de condições de desenvolver a sua potencialidade. Só que quando Tocqueville viu essa grande fortaleza da democracia, paradoxalmente, ele também percebeu as principais fragilidades da democracia. Tocqueville percebeu as maiores virtudes da democracia, os direitos iguais e a liberdade, mas também percebeu o seu calcanhar de Aquiles, que é, na própria democracia, o surgimento ou uma certa tendência ao individualismo. Ora, na medida em que você tem uma realidade, uma sociedade onde você pode desenvolver as suas aptidões pessoais, afinal todos somos iguais perante a lei e perante as nossas possibilidades, essa mesma sociedade pode fazer com que esse individualismo seja exacerbado. E uma sociedade que se baseia exclusivamente no individualismo, ela é condenada ao fracasso. Então, esses elementos de valorização da democracia, mas ao mesmo tempo de percepção
das suas fragilidades, é, sem dúvida, um dos grandes achados geniais de Tocqueville quando estava, repito, analisando a democracia americana razoavelmente nova. Tocqueville, inclusive, tinha medo de que os próprios cidadãos maximizassem essa sua individualidade a ponto de utilizar da democracia para legitimar o poder de alguém despótico. Inclusive o Gabriel Kohn discorda de que Tocqueville tenha previsto a ascensão do regime nazista ou dos regimes fascistas. Afinal, lembrem-se que Hitler subiu ao poder, claro, numa Alemanha extremamente conturbada, mas através de um partido e através de eleições. Mas Gabriel Kohn ele se afasta um pouco disso e diz que, na verdade, o que Tocqueville vai prever é a grande ambiguidade da democracia. É a possibilidade que você tem de formar pessoas, e aí ele vai dizer que a democracia é um valor, é algo arraigado, né? É algo dentro das ações daquele povo, daquelas pessoas que ele observou. Né? É tanto que ele diz que a democracia ela é muito mais do que um regime de poder. Ela é um valor, né, dado e ensinado às pessoas. Mas esse valor ele contrasta com a individualidade. Então, na verdade, a grande sacada, digamos assim, de Tocqueville foi analisar um país que acabou sendo uma espécie de berço da democracia e berço do liberalismo, berço da ideia coletiva que é a democracia, mas também berço do individualismo e do próprio capitalismo. Então, Tocqueville ele consegue, de certa forma, claro, com as limitações do seu tempo, mas ele consegue perceber essas ambiguidades dos Estados Unidos. Claro que isso não é universal, né? Ele faz uma análise da sociedade americana, evidentemente até, enfim, tentando levar e tentando contrastar com aquilo que ele via na França. E essa mesma indagação que Tocqueville fez há tantos anos atrás, talvez sirva para nós. Como pensar democracia ou regimes democráticos que de fato aliem liberdade e igualdade. Talvez essa tenha sido a grande, esse tenha sido o grande, a grande interrogação de Tocqueville, que ele tentou responder, né, colocando a ideia de que o indivíduo ele poderia sim ser democrático, pensar no coletivo, mas ao mesmo tempo restringir as suas liberdades conscientemente, né? Aquela ideia de que a gente diz que a liberdade minha termina quando a sua começa. Então, Tocqueville acreditava que o sujeito ele pudesse ter essa consciência, algo que, inclusive, alguns outros autores no século XX vão retomar, como, por exemplo, um sujeito chamado John Rawls, que é um filósofo norte-americano. Então, apesar de acreditar nessa possibilidade, de fato, a pergunta de Tocqueville ainda valeria para nós. Então, essa é só uma observação inicial nesses nossos quase 10 minutos de observações, e eu espero que esse fórum seja um fórum interessante, cheio de dúvidas, de questionamentos e de aprendizado coletivo. Então ficamos com Tocqueville até o próximo sábado, domingo, e na outra semana iniciaremos com outro grande autor que nos trará muitas inquietações, chamado Karl Marx. Um grande abraço e nos vemos no fórum.